Meus irmãos, minhas irmãs, luz e paz para todos, meu namastê. Meu Cristo interno saúda o Cristo interno que habita em cada um de vós. Nesse instante, damos início a mais um vídeo Meu Namastê. E hoje começando de uma forma muito especial. Vamos começar com uma forma ritualística, porque esse vídeo é um vídeo especial. Nós estamos, nesse vídeo, celebrando os 90 anos de Horens. No dia 3 de fevereiro, se o Horens estivesse na Terra, estaria completando 90 anos de idade. Então, desejei, depois que terminou aquele círculo do livro Mensagem dos Mestres, fazer esse vídeo em celebrando os 90 anos deles. Todos os anos, né, tinham uma celebridade, uma festa maravilhosa para o mestre Horens. Então hoje vamos começar o vídeo de uma forma especial. Vamos fazer uma abertura mística e vamos fazer um encerramento no final, como se fosse uma aula do Gen, como fosse uma corrente, uma palestra. Então vamos fazer essa abertura. Peço para os irmãos que estiverem em casa para se concentrarem nesse momento, para nós darmos início aos trabalhos desta noite. Concentração total e vamos começar os nossos trabalhos. Poderosa força cósmica universal, almas e espíritos da natureza, do céu e da terra, forças e potestades cósmicas universais. Nesse instante, evocamos a suprema força do universo e pedimos a permissão para darmos início aos trabalhos desta noite. Em nome de Frei Luiz, de Rajana, de Ceruti e de Sergi, em nome de Jesus, em nome dos 4 elementos da natureza, da terra, da água, do fogo, do ar, da quinta essência, o éter, declaramos abertos os trabalhos desta noite. Que assim seja, luz e paz para todos. Muita paz. E assim, meus irmãos, então damos início a esse trabalho como fosse na corrente. E hoje nós vamos contar um pouco da história do Horens, celebrando todas essas passagens dele. Vou adicionar aqui uns videozinhos, umas fotinhos nesse vídeo, né, que vocês vão ver ao longo do vídeo, essas fotinhos de partes do Horens. E vamos começar do início, né? Como surgiu o nome Horens, né? Quando surgiu o nome Horens, como é que começou a caminhada mística do Horens. Vamos contar uma pequena historinha dele para sabermos, né, essa pessoa que nós conhecemos durante tantos e tantos anos. Então a caminhada mística dele começou ainda na década de... Poderíamos dizer que a caminhada mística dele começou no nascimento, né? Em que a mãe dele, minha avó, né, Irene Marinho Cardoso, era uma pessoa muito espiritualista. Ela ficou viúva muito cedo. O marido dela, né, o meu avô Argentino Gomes Cardoso, faleceu ainda muito novo, né, naquela época, doenças e tal. Faleceu em 1939 e ela ficou viúva muito cedo, né? O Horens tinha menos de 3 anos quando o pai dele faleceu. Então ele não chegou a conhecer o pai dele, né? E a história começa ainda ele bebezinho, enquanto o Horens estava com um problema de saúde grave na época. Lembrando que a medicina naquele período era muito arcaica, né? E o local era a cidade de Três Rios, que na época chamava-se Entre Rios, uma cidade do município do Rio de Janeiro, uma cidade próxima de Petrópolis, né, e daquela região serrana. E Petrópolis tinha o Frei Luiz, né? O Frei Luiz, que foi o mentor espiritual da casa mística, Luz do Sol. Ele ainda era vivo e ele ficava na igreja de Três Corações enquanto ele celebrava as missas e tudo. E ele era um andarilho, sempre percorria toda aquela região ali de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo.
E no momento que o Horens, ainda Reinaldo Marinho Cardoso, ainda não tinha o nome de Horens, né? O Reinaldo estava muito doente. O Frei Luiz estava na cidade de Entre Rios, depois chamada de Três Rios, né? Estava na cidade e na época, não sei exatamente a pessoa que foi chamá-la, a minha avó, né, a Irene Marinho Cardoso, falou com uma pessoa, eu acredito que tenha sido a minha tia Neuza, irmã mais velha do Horens, foi no local onde estava o Frei Luiz, chamá-lo para ele, se ele pudesse dar uma benção para o irmãozinho mais novo, caçula, Reinaldo, que estava com a saúde muito debilitada e corria risco de vida. Irene Marinho Cardoso, que já tinha perdido uma filha, ainda muito jovem, né? Ela faleceu, Odaísa, o nome dela, faleceu ainda na faixa de uns 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, não recordo a idade dela. Então ela faleceu, né, muito jovem, e já tinha perdido a primogênita, já tinha falecido. No caso, o mais jovem, né, o caçula, também corria sério risco de vida. Então, no caso, o Frei Luiz foi na casa da Irene, né, e do argentino, que ainda era vivo, e fez a bênção para o Horens, né, o Reinaldo na época. Fez assim uma oração para ele cruzou, botou sal na testa dele e deu um pouquinho de água benta para a minha avó, né? E ela, então, ele falou assim para ela: guarde essa água, passe nele durante várias semanas, que ele vai ficar totalmente curado. E ele ainda vai ter uma grande missão na Terra. E foi assim que tudo procedeu, né? Como a história é muito longa, não vou poder entrar em tantos detalhes, né? Poderia dizer que Irene Marinho Cardoso era uma pessoa que era médium, ela era médium de receber entidades, ela, embora fosse católica, ela tinha o dom de receber forças espirituais. No caso, ela recebia de canalizar, ela falava com a entidade, mas não psicografava, não. Ela só falava e se manifestava, aquela chamada mediunidade psicofônica, né? E foi assim durante muito tempo, passou tudo aquele conhecimento para o então Reinaldo. E o tempo se passou, ele se tornou um adulto e se interessou para as partes místicas. Ele e os irmãos dele, o Newton e Sidney, se interessaram por parapsicologia e começaram a estudar parapsicologia ainda com o professor Augusto Gomes de Matos, que foi um dos primogênitos, não, foi um dos pioneiros da parapsicologia no Brasil. E também ele começou a estudar yoga. Foi aí que ele conheceu, no caso ainda Reinaldo, conheceu o professor Caio Miranda, que passou todo o conhecimento de yoga para o então Reinaldo, e ele então começou a gostar muito de yoga e já estava totalmente ingressado nessa parte mística. Passou pela Umbanda, por vários lugares. Até nós irmos, eu e ele, e para a Fraternidade dos Mantos Amarelos do Oriente, em que naquela época o mestre Savitri, né, o mestre que era da fraternidade, batizou o Reinaldo com o nome de Horens. Horens, que significa, que era da Caldeia, que seria a chamada Palmeira do Deserto, né? Porque ele era uma pessoa, era um escriba da Caldeia, né? E foi uma evolução, vamos dizer assim, uma vida de grande evolução. E foi assim, então, que nós começamos essa caminhada. Ele começou, então, como instrutor nessa casa que era a Fraternidade dos Mantos Amarelos do Oriente, e aí fundou o chamado grupo de Corrente Alfa. A Corrente Alfa foi uma corrente que foi feita naquela época, essa corrente espiritualista, e aí começou a utilizar velas e tudo mais, né, durante aqueles trabalhos, e até o momento em que ele teve que se despedir da casa e foi embora daquela fraternidade e foi para uma outra fraternidade. No caso, uma fraternidade não, era um centro de estudos, né, mas não era uma fraternidade como a Fraternidade dos Mantos Amarelos. Esse centro de estudos, cujo nome eu não posso revelar aqui agora, porque as pessoas envolvidas, algumas estão vivas, então, para não ter problemas de ordem de
de não autorização de divulgação de nomes, então não vou revelar o nome. Mas foi na Tijuca também, né? E foi aí que o dono dessa instituição sugeriu mudar o nome de Corrente Alfa. Corrente Alfa é um nome meio assim, as pessoas não vão entender. Bota o nome de um mentor espiritual. Foi aí então que ele colocou o nome de Corrente Mentalista de Frei Luiz. Então, ao invés de ser Corrente Alfa, porque era mentalista, então tornou-se a Corrente Mentalista de Frei Luiz, e aí veio a mandala, veio as espadas, né? As pessoas ao redor. Então, ali começou a corrente. Já existia um grupo que era o chamado grupo dos magos, que passou a chamar Grupo do Eremita, né? Clube do Eremita, né? E depois, saindo daquela instituição, ficamos um tempo naquela instituição, e em 1989 passamos por um clube em Vila Isabel, né? E ficamos uns meses nesse clube em Vila Isabel. Foi ali que surgiu o chamado GEM, Grupo de Estudos Místicos, porque o nome Clube do Eremita mudou o nome para Grupo de Estudos Místicos. E fomos aí que nós saímos daquele lugar e fomos para fundar a Luz do Sol, em 1992, né? E foi aí que mas antes de 92 passamos por Botafogo, no chamada Oficina do Ser, durante 2-3 anos, um período muito curtinho, até chegar em Botafogo, na Tijuca, na Luz do Sol. E durante todos esses trabalhos, muita coisa maravilhosa aconteceu. Infelizmente, eu não posso contar tudo, porque o vídeo é muito curto, né? É no máximo 15 minutos que eu posso gravar, então estou fazendo uma síntese de tudo isso que foi o trabalho místico. E a corrente teve muitas coisas maravilhosas, né? Teve as maratonas de ensinamentos, de estudos, muita coisa celebrada pelo Mestre Horas. Então, para nós encerrarmos o trabalho, né, celebrando os 90 anos dele, lembrando tantos os cursos, as maratonas, as festas juninas que eram dadas na casa, no caso, o Halloween, todo ano fazia o ritual do Halloween, né? A chamada, o ritual da prosperidade e muito mais. Então vamos agora, para encerrarmos nosso trabalho, vamos fazer uma mentalização com a espada, né? Vamos nos concentrar nesses minutinhos finais e vamos colocar a música Nabucco. Meus irmãos, nesse instante, eleve os pensamentos às magnas forças cósmicas de luz, paz, serenidade. Agradecemos ao Mestre Horens por mais este trabalho, por tudo que ele fez na Terra. Horens, aonde quer que você esteja, receba o nosso carinho, o nosso amor e que nos dê todas as bênçãos. Ilumine todos esses irmãozinhos que estão aqui. Que Frei Luiz e os mestres de luz, Ceruti, Rajana, todos os mestres estejam presentes nesse momento, celebrando a luz, a paz e a fraternidade. Muita paz, meus irmãos. Muita luz, muita harmonia. Que Frei Luiz, os mestres de luz, estejam presentes em toda a vida de todos vós. Assim seja, em nome de Deus. Luz e paz, meus irmãos. Fiquem com Deus. Que todos tenham uma semana repleta de paz e de luz. Deus ilumine a todos vós. Que assim seja. Muita paz para todos, meus irmãos. Muita paz. Fiquem com Deus. Assim seja. Luz e paz.